Bom, eu queria convidar para a abertura o ministro Patrus Ananias. Ontem ele ligou à tarde, ele foi convocado para uma reunião ministerial hoje aí. Eu falei para ele assim, ou eu ou o presidente Lula. Ele falou presidente Lula, então eu achei que ele tinha toda a razão. A abertura vai ser feita com o secretário de Articulação Institucional e Parcerias do Ministério do Desenvolvimento Social, técnico reconhecido, que é o Ronaldo Coutinho Garcia, que eu convido para compor a mesa. Bom dia a todos. Evidente a importância de um evento como esse, portanto, o Ministério do Desenvolvimento Social só tem a parabenizar a agência Ouro Vivo, Dinheiro Vivo, desculpe. Sem dúvida, algo da maior importância é um termo extremamente grato, né, ao Ministério. O Nassif já disse a razão pela qual o ministro não pôde participar, estava programado a vinda dele até ontem, né? Infelizmente não foi possível. Então, vou tentar não substituí-lo, evidente, né? Não tem competência para tanto, mas apenas trazer alguns pontos de um debate que a gente vem fazendo no interior do Ministério, não só, né? Do governo, com os atores sociais relevantes, preocupados com a problemática da situação social brasileira. Então, vai ser um pouco por aí. De partida, fazer a observação que, sobre o título desse encontro, que ela exprime muito das nossas preocupações atuais, né? Políticas sociais, plural, né? Quando falamos da área econômica, a gente fala política econômica, a gente fala de política industrial, política agrícola, né? Política de infraestrutura. Quando chega na área social, é muito frequente políticas sociais. Não é uma crítica à organização do seminário. É só uma preocupação que vai na linha da fala do Nassif, né, quando ele diz da importância de integrar as políticas, né? Eu acho que o nosso entendimento é que, para caminhar para essa integração, a gente tem que, inclusive, começar a fazer essa discussão. Por que tratar isso no plural, né? Quando nas outras áreas não tratamos? Ou seja, admitimos uma segmentação de intervenções, né, que é pouco eficaz, né? É pouco eficaz por quê? Porque o ser humano é uno. Ele tem múltiplas necessidades, né, e percorre múltiplas dimensões da vida, né, o tempo inteiro, e ele enfrenta problemas referentes a essas diversas dimensões, às vezes, muito frequentemente, de forma simultânea. Esses problemas se manifestam, ele sofre esses problemas simultaneamente. Então, quando pensamos em atacar a problemática social, que no caso brasileiro se expressa principalmente por uma enorme desigualdade social, né, e um enorme contingente de pobres e miseráveis, né, devemos de reconhecer que a desigualdade se dá em todas as dimensões da vida, que a pobreza não é só pobreza de renda, né, e que a miséria não significa apenas não ter o que comer, né, mas não ter muitas outras necessidades atendidas. Então, se a pobreza é multidimensional, se a desigualdade social ela se expressa também em diversas dimensões da vida, ao aceitarmos políticas sociais, nós criamos uma dificuldade metodológica operacional, né, de tratar a complexidade do problema, né? A gente vai fazer um tratamento segmentado que só por sorte vai ter a integração lá na frente. Se não parte integrada, se a construção do ataque ao problema, né, não é feita de maneira sinérgica, na origem integrada, obter a integração e, portanto, esse efeito multidimensional, consistente lá na frente, apenas por sorte, será mais fácil ganharmos sistematicamente a Mega Sena toda semana durante muitos anos, né? Ou seja, por outro lado, esse é um grande desafio para a política social, para os governos. É um grande desafio.
dizer, como construir metodologias e sistemas operacionais, né, na nossa realidade concreta, onde temos um pacto federativo, algo complicado, né, mas que a Constituição afirma que os 3 entes, União, Estados e municípios, são autônomos, né, e essa é uma singularidade da nossa federação, é a única no mundo que tem município como ente autônomo, e foi para os municípios que se destinou boa parte da responsabilidade pela execução dos programas sociais e das políticas sociais. Então, é um desafio para o governo, para o conjunto de governo, não só para o governo federal, né? Mas, por outro lado, o governo federal tem que ter a responsabilidade de conceber os modos operacionais, né, e capacitar os estados e os municípios, né, para que eles possam atuar de forma integrada, produzindo na ponta a sinergia necessária, né? Então, esse aspecto entendemos que é relevante, é difícil de ser enfrentado, né? É difícil porque nós somos formados de forma segmentada, nós somos pedagogos, médicos, sanitaristas, assistentes sociais, né, e por aí vai. O setor público está organizado assim, né, em setores também. Então, produzir essa integração, né, exige artifícios, nem sempre são facilmente compreensíveis, né? O governo federal tentou, mais atrás, criar os chamados programas multissetoriais. Ora, o programa multissetorial, para ser bem implementado, ou seja, de responsabilidade de diversos ministérios, ele tem que ser coordenado por um ministério que não responda por nada, nenhuma das ações. Esse é um requisito fundamental para se alcançar boa gestão. Isso a gente não dispõe hoje nos governos, né? Ainda que muitos países já tenham reconhecido essa importância, estejam caminhando nessa direção, e o próprio governo federal também. Quando se cria uma coordenação do PAC, é um indicador preciso do reconhecimento dessa necessidade de ter uma coordenação suprassetorial. Se para a área de infraestrutura isso é necessário, para a área social, dada a sua complexidade, isso se faz de forma muito mais forte, né? Portanto, quando defendemos pensar política social, como sendo toda aquela política, aquele conjunto de ações multissetoriais, né, que seja capaz de enfrentar a complexidade do problema social brasileiro, tal como ele se apresenta hoje, né, reconhecendo que ele tem a sua complexidade se expressa, inclusive, em uma multidimensionalidade avantajada, né? As pessoas precisam de ter renda, ter emprego, ter educação, ter saúde, ter habitação adequada, ter saneamento, ter lazer, ter segurança, ter mobilidade no espaço, né? Ter acesso à cultura, ter acesso a poder produzir, se comunicar, se organizar, ter acesso à informação e por aí vai. Isso faz cidadania, isso faz países democráticos, isso faz países desenvolvidos, né? As pessoas são assim, né? Nos países que a gente olha para eles com uma certa cobiça, né? E eles levam uma vida, quer dizer, razoavelmente satisfatória em todas as dimensões da existência humana. Uma outra razão para insistirmos em política social, né, é que já há algum tempo no Brasil, lá nos anos 80, enfrentávamos um bom debate à época, também com a política econômica da época, no início dos anos 80, né? Aquele ajuste brutal que foi feito no início dos anos 80, e um estudioso da CEPAL, ele trabalhava conosco, e ele escreveu um artigo muito interessante dizendo: quem faz política econômica faz simultaneamente política social e vice-versa. Eduardo Bustelos. Acho que dá para a gente generalizar isso. Quem faz política econômica, faz política industrial, faz política de infraestrutura, faz política, seja qual for, faz simultaneamente política social. Por quê? Porque tem implicações sociais graves. Olha, uma política industrial não tem implicação social. Uma política de infraestrutura, se a infraestrutura está alterando o espaço no qual se produz e se vive, não tem implicações sociais? Óbvio que sim. Então,
a depender da consistência da política de governo, dos programas de governo, nós teremos implicações sociais favoráveis ou desfavoráveis, mais intensas, menos intensas, né? Que poderão exigir ações sociais, normalmente contidas no interior da política social, mais intensas ou menos intensas, da mesma forma, né? Que poderão ter caráter mais transformador ou ser apenas compensatório, paliativo ou eventualmente emergencial. Muitas vezes ações entendidas, contempladas na política social, elas são evidentemente de caráter emergencial. Por quê? Para fazer frente a desastres produzidos em outras áreas, em outras áreas setoriais, né? Isso é muito fácil de ser constatado na nossa história, né? Durante o milagre econômico, nós tivemos um crescimento acelerado, taxas hoje chinesas, né? No entanto, foi um período que se produziu mais desigualdade social. Nos anos 90, a CIF bem apontou, tivemos baixo crescimento, financiarização da riqueza, exigindo, mas porque tínhamos uma Constituição nova, foi possível desenvolver uma política social, né, mais agressiva, porque tinha os seus recursos definidos, tinha objetivos estabelecidos, e mesmo no período de baixo crescimento, né, de aumento da concentração da renda, isso é importante dizer, não da renda do trabalho, né, isso deve ser objeto de discussão hoje à tarde, mas quando pegamos uma das melhores medidas de distribuição de renda, que é a distribuição funcional da renda, o que a gente verifica é que o Brasil fez a trajetória inversa. Enquanto os países hoje democráticos, desenvolvidos, aqueles para os quais nós olhamos com cobiça, né, tem uma participação, a renda do trabalho tem uma participação mais do que o dobro da nossa, nós saímos numa posição mais ou menos semelhante à deles, lá dos anos 50, e hoje nós temos menos da metade da que eles têm lá, né? E isso aconteceu de forma continuada durante os anos 90 e início dos anos 2000. Espero que esteja em processo de reversão. Não temos dados mais recentes, né? Por outro lado, o período recente mostra o quê? Ele mostra que, quando você tem uma política um pouco mais consistente, uma política econômica que privilegia o investimento, privilegia a produção, que você valoriza o trabalho mediante a valorização do salário mínimo, né? A ampliação da previdência, pela intensificação da reforma agrária e o apoio à agricultura familiar, pela produção expansiva de alimentos, pelo forte apoio, né, à habitação popular e à retomada do saneamento, tudo isso acontecido aí nos últimos 3, 4 anos, né? Um grande esforço da educação em todos os níveis e tipos, né? Você muda o quadro social em relativamente pouco tempo, né? Quer dizer, os indicadores sociais estão conhecendo uma mexida forte, né, nesses últimos 4 anos aí, por conta de termos uma política mais integrada, mais consistente e convergente. Quer dizer, o conjunto das ações, das políticas setoriais, elas incorporaram, né, esse grande objetivo do presidente Lula, que é de reduzir a desigualdade e combater insistentemente a pobreza. Quer dizer, nós temos um conjunto de ações, desde o tipo de financiamento que os órgãos, as agências financeiras governamentais fazem, o volume de crédito à produção, né, o apoio à agricultura familiar e ao pequeno negócio, né, que são geradores de emprego e de ocupação, tem tornado possível mudanças significativas. No entanto, dada o enorme estoque de pobreza e misérias que o país traz com ele, né, foi de todo necessário conceber um programa do tipo Bolsa Família, né, que parte da unificação de programas de transferência de renda então existentes lá no início dessa década, mas que ganha uma dimensão, uma cobertura inédita, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Não tem programa equivalente no mundo hoje. O Bolsa Família é um programa
evidentemente exitoso. Ele alcança mais de 11 milhões de famílias hoje, alguma coisa em torno de 50 milhões de pessoas, né? Inclusive, aproveito o momento para fazer uma homenagem à pessoa que é responsável pela implantação desse programa, né? Foi a Rosiane Cunha, que faleceu estupidamente num acidente de carro, na semana de férias que ela tirou depois de muito tempo, né? É uma perda irreparável para o Ministério e para aqueles que têm preocupações como as que nós temos, né? No entanto, o Ministério segue, né? Quando se tem um ambiente como esse, né, um programa como o Bolsa Família, ele se constitui num reforço à dinâmica econômica inclusiva e distributiva muito importante, né? E pesa, sim, de forma não pequena, não modesta, na redução das desigualdades, né? Ainda que essa desigualdade seja medida apenas pela renda, né? que é uma das desigualdades. Uma das desigualdades. Pois bem, o ministro pede que a gente traga para vocês uma preocupação forte dele, que esse processo razoavelmente virtuoso, né, que estamos conhecendo aí nesses últimos anos, ele está sob risco, né? Sob risco por conta dessa crise enorme, né, que está vindo por aí, né, que eclode a partir do sistema financeiro americano e que está alcançando o mundo com consequências ainda imprevisíveis, parece, né? Parece. A única certeza que eu acho que tenho é que essas consequências serão extremamente nefastas, né? No entanto, como Nassif bem diz, quer dizer, crise também significa oportunidade. E nós estamos, talvez, numa situação hoje que nunca nos encontramos em crises anteriores. Portanto, seremos capazes de aproveitar a oportunidade que a crise traz com ela, né? Fazendo desse país um país diferente, um país mais democrático, mais integrado, mais coeso, mais igualitário, mais equânime, né? Mais solidário. Parece que as condições existem hoje, né? Por tudo aquilo que o Nassif disse, e por muito mais, que a gente não conseguiria esgotar nem se passássemos aqui a semana inteira discutindo. É possível, sim, aproveitar o componente de oportunidade dessa crise, né, e dar um salto. E esse salto implica em fazer aquilo que o ministro também disse num artigo que ele publicou no jornal Valor Econômico ontem. Os pobres não podem pagar a conta da crise. A condição para que a gente faça dessa crise uma oportunidade é de não julgar o preço do enfrentamento da crise nas costas dos mais pobres, que tem sido a nossa história, né? Não por acaso temos essa desigualdade estúpida, não por acaso temos um estoque de miséria e de pobreza igualmente estúpido, não por acaso somos uma das sociedades mais inseguras e mais violentas do mundo, não por acaso. Essa é uma construção social refinada, sistemática, né? Bom, para que isso não aconteça, é fundamental, quer dizer, continuar tendo como foco, né, inarredável o compromisso com a equidade, né? Fazer mais pelos que têm menos e menos pelos que têm mais, nada para os que têm tudo. Esse é o princípio básico da equidade, né? Ou seja, combater incessantemente a pobreza e a desigualdade. Por quê? Porque, como ficou demonstrado nesses últimos anos, quer dizer, ao combater a desigualdade social, ao combater a pobreza, nós estamos introduzindo novos componentes na dinâmica socioeconômica brasileira, né, que são muito interessantes, que fazem a sociedade uma economia mais dinâmica e fazem a sociedade um pouco menos desigual. Esse é o mote, é o que está mostrado aí pela essa experiência recente. Quer dizer, distribuir renda, ampliar o emprego, melhorar os salários, ampliar a proteção social
investir em tecnologia, em meio ambiente, é um bom negócio, né? É bom negócio para o país em todos os sentidos, em todas as dimensões. E aí, entrando na segunda parte, para terminar, né, da proposta do seminário, desse debate de hoje, né, que é reavaliação e aplicabilidade de alternativas, né, nos parece que o Ministério tem defendido isso, né, que uma boa forma de enfrentar a crise é persistir no rumo. Persistir no rumo. Ou seja, o rumo é não cortar os programas sociais, pelo contrário, ampliá-los, né, acelerar o ingresso das populações no mercado de trabalho, melhorar os rendimentos, ampliar o investimento, né? Isso parece ser um bom negócio para o país, né? Intensificar, portanto, os programas sociais. Nós temos no Bolsa Família, no cadastro único, 2 milhões e quase 3 milhões de famílias que atendem a todos os critérios e não recebem os benefícios do programa, por limitações de recursos. Ora, essas famílias, seguramente, elas sofrerão muito mais numa intensificação da crise do que aquelas que recebem benefícios. Portanto, é absolutamente necessário fazer essa incorporação rápida, né? Da mesma forma, da maior importância acelerar as metas de habitação de interesse social, do saneamento, as metas do PRONAF, da reforma agrária, né? Da expansão da rede de educação em todos os níveis, não da rede, da incorporação, porque a rede foi expandido ou está em expansão, né? Pode ser utilizado de forma mais intensa, né? Mas acelerando, portanto, a incorporação de contingentes crescentes ao processo educacional. Tem um outro ponto que nos parece fundamental, trazer os organismos, as agências de financiamento público, né, para, estamos falando de Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, BASA e principalmente BNDES, né, estamos em processo até de negociação com boa parte deles, né, para alterar as cláusulas contratuais dos empréstimos que fornecem, exigindo a contrapartida dos tomadores desses empréstimos, a contratação e a capacitação de beneficiários dos programas sociais, exigindo, para ter acesso a um crédito diferenciado em condições mais favorecidas, com prazos mais longos, eles terão que contratar e capacitar os beneficiários dos programas sociais. Beneficiários esses que nós conseguimos identificar por nome, todas as características socioeconômicas, damos o endereço, ou seja, não tem dificuldades operacionais para realizar isso. Da mesma forma que esses empreendimentos apoiados em condições favorecidas por créditos oficiais, eles devem organizar suas redes de fornecedores de bens e serviços, né, em base local, privilegiando a micro, pequena e média empresa e as empresas de economia solidária, os empreendimentos de economia solidária. Por quê? Porque são grandes empregadores e, ao fazer assim, você dá uma força à dinâmica econômica local, retém renda, gera mais emprego ali, né, distribui melhor a renda, mais estímulo a outras iniciativas socioeconômicas. Do mesmo modo, entendemos que está mais do que madura a necessidade de concebermos uma política para a economia familiar urbana. É algo que não trabalhamos normalmente com esse conceito de economia familiar urbana. No entanto, até pelo contrário, quer dizer, os conceitos existentes e as estatísticas existentes segmentam, retalham esse setor, né? Não consegue caracterizá-lo direito, não consegue dimensioná-lo direito, porque ele é tratado como conta própria, informal, sem rendimento e por aí vai. Nós temos uma política boa que vem se aperfeiçoando de apoio à economia familiar rural, boa, não suficiente, mas reconhecidamente boa e que melhora, e não temos nada
equivalente para a economia familiar urbana. E ela existe, ela é visível, anda por aí que a gente vê, né? E, no entanto, ela é discriminada por várias coisas. Enquanto que no PRONAF um agricultor tem o seu declaração de aptidão e o CPF, ou carteira de identidade, e é suficiente para que ele retire um empréstimo bastante favorecido, se um integrante de uma economia familiar urbana for ao banco, vai exigir dele o quê? O CNPJ. Toda uma formalidade que ele não tem condições de alcançar. A lei da micro e pequena empresa, a lei geral, não dá conta desses indivíduos. Estão tentando fazer uma emenda agora a essa lei para criar o empreendedor individual. Também não dá conta deles, né? Também não dá conta. Nós precisamos conhecer esse segmento, entender, dimensioná-lo, saber da sua dinâmica, caracterizá-lo, porque ele tem diversos tipos, né? Tem a tipologia, para conceber os instrumentos apropriados de apoio, né? E imaginamos que daí viria, inclusive, um outro dinamismo, tal como foi alcançado quando fizemos isso para o meio rural. Para isso, a gente imagina que precisamos avançar também em novas instituições e novas organizações públicas, do tipo ter um sistema de assistência técnica e extensão urbano-industrial. Ela foi bem destruída na área rural, em processo de reconstrução, mas ele não existe no meio urbano. Precisamos pensar também em alguma coisa como uma agência de financiamento desses empreendimentos, mas que não seja bancária, porque a lógica bancária exclui esse povo. Temos que recuperar e modernizar, não se trata de uma volta ao passado, mas trazer para o presente, né, e preparar para um futuro diferente as antigas agências de fomento, que foram fundamentais no próprio desenvolvimento de muitos países. E em muitos países ainda dispõem de agências de fomento poderosas, fomento financeiro, inclusive, né? E para enfrentar essa crise também é necessário aumentar a consistência e convergência do conjunto da política. Quer dizer, nós temos que trazer o comprometimento com a equidade social, né, com a construção de maior equidade, em todas as ações do setor público em todos os níveis, né? Porque o compromisso com a equidade, construído dessa forma, quer dizer, que implica em uma nova dinâmica socioeconômica, né, ela é benéfica. Eu acho que é a forma de aproveitar a oportunidade que a crise oferece, né? É verdade que a aplicabilidade dessas alternativas não é uma coisa que se dá de natureza apenas na dimensão técnica administrativa, né, ou mesmo financeira. Essa se resolve sem maiores dificuldades. A aplicabilidade se dá o importante é construirmos os consensos políticos e sociais, portanto, quer dizer, envolver todos os atores sociais comprometidos com os destinos desse país, né? Principalmente o setor privado, né? Os outros níveis de governo, os atores importantes que não ligados ao setor produtivo, e tem muitos, né? Para que o enfrentamento da crise se dê de forma a superar as nossas desigualdades e debilidades, e não o contrário, como tem sido historicamente, né? Isso é preciso enfatizar, quer dizer, não ao contrário, né? Temos que enfrentar essa crise reduzindo as desigualdades e as nossas debilidades socioeconômicas, produtivas e por aí vai. Eu queria dizer que uma das formas que entendemos de alcançar isso é mediante a integração das políticas, todas as políticas, né? E como se dá essa integração das políticas? Olhando para os espaços, para o território. É lá que a coisa tem que ser integrada. Lá é possível identificar os componentes da sociedade local, né, nas suas debilidades específicas, nas suas carências específicas, e organizar o conjunto da intervenção, né, que, atendendo à especificidade daquelas populações, a coloque numa situação em patamares superiores. E isso é possível de ser feito em escala nacional. O poder público está presente em escala nacional, né? O setor privado está presente em escala nacional. Um bom pacto, né? Essa palavra a gente renega um pouco pelas experiências não muito satisfatórias que tivemos no passado, mas o pacto social é necessário nesse momento. Um pacto entre todos os atores sociais relevantes, comprometidos com o destino do país, para fazer esse enfrentamento de forma competente, né? Ou seja, seletiva. Nós vamos ter que aplicar os recursos de forma muito seletiva,
nos pontos estratégicos, aqueles que produzam maior dinamismo, maior sinergia. A sinergia tem que ser um objetivo inarredável, sempre buscar a sinergia entre as ações, né? Para que essa coisa possa acontecer, e a gente acredita que pode acontecer. Eu não posso terminar aqui sem dizer, inclusive, de exemplos concretos que estão acontecendo, de articulação entre os níveis de governo, né? Nós estamos aí com alguns projetos muito interessantes. A expectativa é que a gente alcance todos os governos estaduais até o final do ano que vem, mas iniciamos esse ano ainda agora com 5 governos estaduais para identificar justamente essas áreas e fazer um ataque forte, né, às características diminuidoras de cidadania em regiões selecionadas, e com os governos estaduais se comprometendo a articular os governos municipais com o mesmo propósito, cada um com as ações que lhe compete e de forma integrada. Da mesma maneira, estamos conseguindo parcerias importantíssimas com o setor privado, né, para que os beneficiários dos programas sociais, principalmente do Bolsa Família, né, sejam objeto de atenção, contratação, capacitação por parte de empresas da maior importância, como o Odebrecht, como toda a rede liderada pela Petrobras, toda a cadeia do petróleo e do gás. E mais recentemente, estamos também em conversa com a Associação Brasileira das Empresas de Comunicação e Tecnologia de Informação, né? Que é uma empresa, inclusive, falou assim, olha, a crise não nos espanta, né? Nessa área de informática, quando vem a crise, o pessoal tem que reduzir custo, aumentar a produtividade, então mete mais inovação e precisa de mais gente capacitada, de preferência gente jovem e sem vício, né? Portanto, com um perfil muito próximo daquele que a gente atende. Então, o Ministério tem esse entendimento e faz essa aposta, que numa boa articulação entre os diversos níveis do governo, entre governo e setor privado, como ele vem fazendo, né, seja possível dar um outro caráter à política social, uma outra abrangência e fazer dela uma contribuição importante para a superação das mazelas que nos atinge. Muito obrigado.